Bom dia, turminha do terceiro ano. Na nossa aula de ciências de hoje, vamos dar continuidade ao capítulo 3 do livro de ciências, sobre animais vertebrados. Agora vamos prestar bastante atenção na explicação das páginas 34 e 35 do livro de ciências de vocês. Peguem o material e vamos acompanhar a leitura, tá certo? Dessa forma, o grupo dos animais vertebrados ainda é dividido em outros grupos. Vejamos. Sapos, peixes, aves, jacarés e cavalos formam um grupo único, o dos animais vertebrados. Mas eles têm também características bastante diferentes entre si. Por isso, costumam ser separados em outros grupos que reúnem animais com características ainda mais particulares. Ou seja, eles separam os animais vertebrados em diversos outros grupos fechados com características mais particulares, como os que a gente vai ver hoje. Hoje a gente vai estudar o grupo dos peixes, na página 34, e o grupo dos anfíbios, na página 35, certo? E nas próximas aulas a gente vai estudar o restante dos grupos dos animais vertebrados. Então, iniciando aqui nos peixes, quais são as características aí dos peixes, né? Os peixes podem ter muitas cores, tamanhos e formatos. Eles vivem em ambientes aquáticos, isto é, em mares, rios, lagos ou represas. Então, ó, uma das principais características dos peixes é viver em ambientes aquáticos, certo? A respiração é feita por brânquias, estruturas que absorvem o gás oxigênio da água. A maior parte dos peixes tem o corpo coberto de escamas e suas nadadeiras ajudam na locomoção embaixo d'água. Então, ó, os peixes eles respiram por brânquias, né? E a maioria dos peixes tem escamas e nadadeiras. Professora, mas só os peixes têm escamas? Só os peixes têm brânquias? Não, os anfíbios também têm brânquias no início de sua vida e existem outros tipos de outro grupo que tem, né, outro grupo de vertebrados que possui escamas, que são os répteis, que a gente vai estudar posteriormente, ok? Mas vamos focar aqui nos peixes e marcar as principais características. Olhem só. Os peixes vivem em ambientes aquáticos, a respiração é feita por brânquias, né? A maior parte dos peixes possui escamas e nadadeiras que ajudam aí na locomoção deles embaixo d'água. Por isso que eles são classificados aí como peixes, tá bom? O grupo dos peixes. Aqui nós temos alguns exemplos, ó, o piracuru, que vive em rios na região amazônica, as nadadeiras do piracuru. Temos aí o tubarão-martelo, que vive em mares brasileiros. Olha só como é o tubarão-martelo. O barracuda gigante vive no Oceano Atlântico. E aqui nós temos a moreia negra, que é um peixe marinho que se abriga em tocas. Aqui na página 34 nós também temos uma questão. Essa questão diz que vocês vão fazer em dupla. Como você não está na escola, você pode fazer com o papai, com a mamãe, com os seus irmãos, ok? Você e um colega vão se alternar para analisar a coluna vertebral humana. Cada um deve tocar o meio das costas do colega e deslizar os dedos para cima e para baixo. Com esse movimento, você vai sentir a coluna vertebral da pessoa que você está fazendo aí a atividade. Letra A. Vocês perceberam a presença da coluna vertebral? Sim ou não? Assim como nós, os peixes têm coluna vertebral? E aí, os peixes têm coluna vertebral? A gente viu que todos os animais vertebrados têm o quê? Crânio e coluna vertebral. Letra C. No caderno, cite 3 características que os peixes têm que os seres humanos não têm. Você pode responder aqui mesmo no livro, nesse espaço em branco. Então, 3 características que são exclusivas dos peixes que os seres humanos não têm de jeito nenhum. Então, você vai colocar aí 3 características. Agora, vamos falar aqui dos anfíbios. Quem são os anfíbios? Sapos, rãs, pererecas, salamandras e cobras cegas fazem parte do grupo dos anfíbios. A palavra anfíbio quer dizer duas vidas. Isso porque muitos dos animais desse grupo vivem dentro da água.
enquanto são filhotes. E nessa fase respiram por brânquias e se locomovem nadando. Quando adultos, porém, passam a viver mais tempo no ambiente terrestre e a respirar principalmente por pulmões. A pele dos anfíbios também participa da respiração. A locomoção dos anfíbios é diversa. Alguns saltam, outros andam e outros ainda rastejam. A maioria deles se alimenta de animais. Os girinos, como são chamados os filhotes aquáticos de alguns anfíbios, comem plantas. Então, gente, quais as principais características dos anfíbios? Os anfíbios quer dizer que eles têm duas vidas. Por quê? Porque quando eles são filhotes, olhem só, quando eles são filhotes, eles respiram por brânquias e se locomovem nadando, né? Eles ficam embaixo d'água, dentro da água. E quando eles viram adultos, eles passam a viver mais tempo no ambiente terrestre e a respirar principalmente por pulmões, tá? E a pele aí dos anfíbios também participa da respiração. Essas são as principais características dos anfíbios, ok? Quando eles são filhotes, eles respiram por brânquias e ficam dentro da água. Quando adultos, eles vivem no ambiente terrestre e respiram por pulmões e através da pele deles. Aqui nós podemos ver a salamandra, né? A salamandra da lama, andam sobre o solo. Eles têm 4 pequenas patas. E aqui nós temos as pererecas, que são as pererecas de olhos laranjas. Se fixam em superfícies porque têm ventosas, estruturas adesivas nas pontas dos dedos. E para a gente finalizar aqui sobre o estudo sobre os anfíbios, nós temos a questão 2. Leia o texto abaixo e depois responda à questão. Prestem atenção no texto. Sapos, rãs e pererecas não bebem água como os humanos. Eles absorvem água através da pele. Algumas espécies, quando têm sede, procuram ficar em contato com as folhas das árvores ou de outras plantas, que ficam molhadas pela chuva ou orvalho. Também podem retirar a água do próprio ar úmido das florestas. Então, a gente vê aqui que os anfíbios absorvem a água de outra forma, né? Então, como a água entra no corpo dos anfíbios? Pela boca, pelas brânquias ou pela pele? Então, o que a gente estudou? A gente estudou os animais vertebrados, que eles têm crânio e coluna, né, para sustentar o corpo e formar o esqueleto. Vimos que esses animais vertebrados são divididos em grupos e nós estudamos o grupo dos peixes e dos anfíbios. Na próxima aula, estudaremos os outros grupos de animais vertebrados. Então, realizem as atividades e até nossa próxima aula.